Olá, começa agora mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje, participa conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PL, Vitor Nascimento. Olá, vereador, seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao programa Fala Vereador. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É uma honra para mim poder estar aqui dando essa entrevista, participando desse bate-papo aqui com o programa Fala Vereador. O Vitor tomou posse no dia 4 de outubro no lugar do vereador licenciado Otto Luiz Quintino Júnior, do Republicanos. O Vitor concorreu pela primeira vez no ano de 2020 a um cargo aqui na Câmara de Vereadores, conquistou 361 votos, ficando como segundo suplente do partido. E agora a gente vai conversar então para saber quem é o Vitor Nascimento. O senhor é natural de Itajaí? Aonde que estudou? Qual a profissão exercida por você, Vitor? Eu sou natural de Joinville. Minha família era dividida, uma parte em Joinville e a outra parte em Itajaí. Fui batizado na igreja de São Cristóvão. Meu bisavô foi presidente dos terrestres aqui no Porto de Itajaí. Minha bisavó teve grande participação também na catedral. A família toda casou ali, basicamente. E a gente tem um apreço muito grande pela cidade, Então, estudei aqui, me formei na Univale, minha empresa, constituída no bairro Cordeiros. E eu sou funcionário público, Eu sou servidor público aqui em Itajaí, eu trabalho no SAMU 92. Minha formação, eu sou enfermeiro, me especializei em São Paulo, no Albert Einstein. E a gente vem buscando, trabalhar pela saúde aqui na cidade, trabalhar pelo desenvolvimento dela. E essa preocupação, de repente, com o município fez que a gente começasse a ter uma tonalidade política diferente, Começasse a abraçar um pouco mais a política, ter mais interesse por ela. A gente que vem de uma área estritamente técnica, é um desafio enorme entrar no campo político. Há quanto tempo faz que você trabalha no SAMU, Vitor? No SAMU eu trabalhei 6 anos numa cidade fora e 10 anos aqui em Itajaí, 16 anos. Veio cedo para Itajaí, com quantos anos? Cedo para Itajaí, 3 anos de idade. Ah, novo. Bom, Vitor, e como surgiu o gosto pela política, assim, e como que ele foi se consolidando ao longo do tempo? Foi ainda no período escolar ou já adulto? Não, já adulto. Eu era totalmente avesso à política. Depois da graduação de enfermagem, eu fiz filosofia, Estou estudando letras hoje, no segundo ano. Só que durante a graduação a gente já puxava algumas lideranças, Já encabeçava algumas coisas que tinham um aspecto diferente daquilo que o regular pensava. E depois de formado, trabalhando já, a gente começa a ver que a saúde ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí quando a gente vê que algumas estruturas desse processo da saúde só são mexidas com força e vontade política, é aí que veio o despertar para a política. Não tinha como mexer só na questão técnica. Eu sou estritamente técnico naquilo que eu faço. Só que tem algumas estruturas dentro da saúde que só com política. E aí decidi entrar 45 dias antes do período eleitoral. Não tinha uma pessoa que era totalmente avessa. Entrei, encarei o desafio, consegui conquistar o espaço. A gente mostrou uma certa performance, com seriedade. E naquele mesmo ano eu assumi a presidência do partido, continuei fazendo um bom trabalho lá dentro. E aí algumas coisas aconteceram no cenário estadual, tive a oportunidade de vir para o PL, Tenho uma boa relação com o presidente Bolsonaro, com a estrutura, com o núcleo dele, principalmente aqui no estado, sou amigo pessoal do filho, do 04, o Renan Bolsonaro. E aí o gosto pela política aumenta cada vez mais, Quando a gente, esse curto espaço, esse curto período de tempo que eu tive aqui dentro, a gente conseguiu somar e dá para ver que realmente tem como fazer, é só ter vontade. O senhor conseguiu aprovar um projeto de lei já nos primeiros dias que foi sancionado já pelo prefeito Valnei Morastoni, não é, Vitor? Sim, 5 dias. 5 dias a gente conseguiu aprovar uma lei.
O mérito não está no tempo, né? Que também foi importante para mim, principalmente. Mas o mérito está no enfrentamento, né? Nós passamos por uma enchente. E eu iniciei um trabalho mais local, lá dentro do bairro, tentando, a gente aprende desde pequeno, primeiro salvar a tua casa, para depois a tua rua, na sequência o teu bairro, e aí começa a lutar pela cidade, pelo estado e pelo país. Não adianta nada a gente querer lutar pelo Brasil sem proteger a própria rua. Aí começamos a fazer um trabalho mais local, né, ajudando, com auxílio humanitário mesmo. Só que à medida que o tempo ia passando e a água ia aumentando, eu comecei a solicitar recursos. Né? Tenho uma boa articulação com o bombeiro militar. E aí comecei a solicitar algumas demandas para a Defesa Civil, bombeiro militar, para o próprio Executivo. E comecei a ver, pô, o pessoal está totalmente desarticulado. Né? Não existe comunicação, não existe diálogo, não existe organização. Aí eu peguei o plano de contingência do município, né, para consultar, ver, pô, num momento de catástrofe mesmo, quando o Executivo apertar o botão vermelho, o que vai acontecer? E aí no plano de contingência eu vi que era um desastre. Né? Ele não estava atualizado, ele não é transparente. Eu vi pessoas, por exemplo, precisarem de lona para proteger suas casas, materiais, mobílias. Eles iam na Defesa Civil e não tinha. Né? A estrutura de funcionamento da Defesa Civil ela já é um modelo extremamente arcaico. Né? Não existe uma demanda assim, voluntária para atender realmente a população. Não adianta o Executivo ficar pedindo ajuda para a população de forma voluntária. Não tem pessoa capacitada. Inclusive, essa é uma proposta de um próximo projeto de lei. É fazer com que os bombeiros comunitários em Itajaí sejam validados, né, como agentes de defesa nível 3 ou 4, me foge a categoria agora, mas que possam ser contratados em momento de calamidade, em momento de catástrofe, para ajudar. Né? Só que essa ajuda seja recompensada, seja remunerada. Não adianta pegar a Dona Maria lá da Rua de Baixo e colocar ela para trabalhar de voluntária na enchente, se ela não tem noção de nada. Não tem noção dos riscos, não tem noção, né, da parte de atendimento básico. Né? Precisa ter tecnicamente a noção dos procedimentos. Exatamente. Esse é um futuro projeto. Né? A gente já está descrevendo ele, desenhando ele. Então, como vi que estava confuso o processo, né, no plano de contingência, por exemplo, em empresas, né, eu pensei, pô, em determinadas áreas havia o risco de faltar água. Qual é a empresa que vai entrar com esse subsídio? Qual é a empresa responsável por oferecer água potável ao município em caso de calamidade? Tem que estar descrito no plano de contingência. Não tinha. Qual é a empresa responsável pelos caminhões, por exemplo, para resgatar as vítimas, para tirar elas, para tirar material, casa, salvar pessoas. O que estava descrito no plano de contingência era transporte da Alsóquio. Faz 6 anos, se não me falha a memória, que eles não estão mais aqui na cidade. Foi transferido o polo com as carretas, tudo para... Depois a gente acabei ligando, né, para lá, consultando. Eles estão lá em Araucária, no Paraná. Pô, faz 6 anos, cara. Será que ninguém pensou nisso? Pô, Itajaí, olha tudo que a gente já passou em 83, 2007, 2008, 2011. O plano ficou de lado. Né? E o negócio do plano é que toda a estratégia de enfrentamento está ali. Precisa apertar o botão e aquilo precisa startar. E aí? É a mesma coisa que apertar o botão e o botão está desativado, pô. Entendeu? É tipo um airbag. Daí a gente identificou esse problema, escreveu ali, pediu, né, sugeriu, foi apreciado pelos vereadores, entenderam a questão da urgência e foi aprovado por esse motivo. Né, Uma vitória, até pelo senhor identificar a carência, conseguir propor algo rápido e articular até para que votem convencendo de que era necessário para aquele momento. E deu a coincidência também do senhor estar aqui já no momento em que a cidade e a região de Santa Catarina, na verdade, sul do país, está passando pelas chuvas. Né? Sim, até foi uma brincadeira que eu fiz com o presidente do partido, que ele também tem um programa de TV. Ele falou, e aí, Vitor, como é que tá? Eu falei, pô, eu estou 3 dias como vereador e eu estou afastado do SAMU nesse período, né? Pensei, vou ficar dentro da Câmara de Vereadores, trabalhando bonitinho lá e 3 dias embaixo d'água lá com a bota suja de lama. Aí, tá bom, faz parte. Só para a gente colocar, o senhor foi por meio do projeto de lei ordinária 165 de 2023, né? Dispõe sobre a publicidade e atualização do plano de contingência para desastres elaborado pela Defesa Civil em parceria com o Executivo Municipal. O senhor pede aqui deverá ser disponibilizado ao público por meio digital em site eletrônico de fácil acesso por pesquisa pública das palavras-chave por qualquer cidadão do município. Importante esse acesso rápido, fácil e também assim de saber, como o senhor colocou, quais as ações emergenciais, quais os procedimentos agora
quando estamos em meio a um tipo de evento extremo, climático ou outro tipo de desastre. Eu faço a seguinte analogia, Maurício. No dilúvio, era sabido que ia chover muito. Noé entendeu o recado e se organizou. Por isso que ele sobreviveu. O problema da catástrofe, muitas vezes, nem é o evento em si, é o caos. O caos, por vezes, traz mais vítimas do que o próprio evento, né, causador. Então, o que a gente busca com o plano de contingência é trazer organização. Pô. Não tem como evitar a chuva. Tem como evitar a enchente? Não tem como. Quando a água vem, vem. A gente presenciou isso várias vezes. Claro que existe uma série de manobras, né, do governo do Estado, né? O governador Jorginho Melo encarou isso de uma forma muito precisa. O meu amigo Coronel Armando, à frente da Defesa Civil, na Secretaria de Defesa Civil no Estado, participou ativamente, né, das negociações, enfim, as comportas, todas as cidades aí que têm barragens. Então, só que quando chega um momento, o aviso, né, o Coutinho, embora um pouco alarmista, no meu ponto de vista, mas a informação chegou, só precisava de organização. Entende? O que a gente quer é que esteja organizado. Se houver organização, todo mundo é atendido, todo mundo se escapa dela. Vereador, nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores na noite de ontem, na noite, na verdade, do dia 26, quinta-feira, dia 26 de outubro, a audiência pública que tratou dos efeitos do decreto das armas, né, do governo federal, diversas empresas, pessoas que trabalham com a prática de tiro, ou também alguns praticantes de esportes de tiro e caça, estiveram presentes aqui, algumas lideranças de entidades de outros estados também estiveram presentes. O senhor presidiu a audiência pública, solicitou, presidiu. Qual a avaliação sua da participação do público? O que pode ser deliberado daqui para frente? Maurício, a pauta armamentista, ela é uma pauta extremamente delicada. Tá? Eu sou armamentista, né, sou CAC, e existem uma série de ponderações. Né? A primeira é a do caçador, a segunda é do atirador e a terceira, não menos importante, é a do caçador. Todos eles foram impactados. E esse impacto, nós não estamos falando apenas do cara que quer ter uma arma na cinta. Não tem nada a ver com isso. O povo faz uma confusão desgraçada nesse sentido. Né? A audiência pública, muita gente, uma audiência pública sabe que existe uma lei federal, inclusive essa foi a resposta que eu tive da Procuradoria da Casa. A gente analisou, né, o que a Procuradoria apontou, né, tive um retorno negativo da Procuradoria, porque o vereador Beto Cunha, né, é o proponente de uma lei, né, a Lei 163/2023. Projeto de lei. Que traz um pouco mais de flexibilidade e um respaldo jurídico para os clubes de tiro aqui em Itajaí. Porque o decreto, né, desse atual governo traz algumas empecilhos. Né? Um deles o clube de tiro precisa estar a mais de 1 quilômetro de uma unidade formadora, de uma escola. Isso já basicamente destrói 3 empresas de grande porte aqui na nossa região. Uma delas, inclusive, é o segundo clube mais antigo do estado, tá? Que é o Clube Atiradores. Então, assim, esse impacto, ele não é só a empresa, tá? Ele não é só a empresa. O que a gente busca com essa lei? Trazer um respaldo jurídico para que ela continue funcionando com toda a operação, com toda a legalidade. Muita gente apontou, poxa, mas existe uma lei federal e ela sobressai sobre uma municipal. Não é bem assim. Inclusive, nós tivemos ontem, meu convite, o Dr. Beretta, né, um renomado advogado criminalista do Brasil, veio de São Paulo exclusivamente para a audiência pública, além de uma série de outros especialistas que estavam compondo a mesa. E qual que era o objetivo da audiência pública? Um dos apontamentos da Procuradoria é que esse assunto não é de interesse público. Então, a gente já quebrou esse apontamento, mostrando que há, sim, interesse público. Né? Porque, se vocês pegarem no vídeo, viram a quantidade de gente que tinha na audiência ontem. Então, era bastante gente. Podia ter mais, mas era muita gente já. E todos os clubes presentes. Então, há o interesse público? Há.
Impactos. Os atiradores esportivos, eles precisam de uma certa frequência, né? Tá se preparando, né? Se habilitando, precisa estar no clube fazendo a habitualidade com cada calibre. Então, para o atirador esportivo, esse decreto ele dificultou o acesso a alguns calibres, né? Aumentou o número de habitualidade. Daí o cara tem que ir num clube de tiro, por exemplo, o cara que atira com 20 calibres, ele tem que fazer habitualidade com os 20 calibres para ele poder manter, né, aquela autorização. Pô, isso dificulta muito a vida do atirador esportivo, né? A segunda questão é a do caçador. A dificuldade que os caçadores estão encontrando em manter a sua habitualidade, em manter a sua arma legal, o acesso às munições, que no momento está parado. Nós temos, por exemplo, ontem o Dr. Beretta foi muito pontual falando do javaporco, tá? O javaporco é uma praga. O javaporco ele destrói fazendas, ele destrói uma série de produtos agrícolas. Ele tem que ser combatido, não tem como colocar veneno. Tu envenena o alimento também. O agricultor só tem uma forma de se livrar do javaporco em algumas regiões, é matando. Quando nós temos um animal, uma espécie que ela impactua diretamente no bioma, nós temos que combatê-lo. Assim acontece também com o coronavírus, por exemplo, né? Seja um vírus, uma bactéria, um animal, se ele atinge o bioma, nós temos que equilibrá-lo, né? Então, estou dando um exemplo, né, de como atrapalhou a vida dos caçadores. A vida dos colecionadores nem se fala, né? O pessoal que tem armas, né, sejam elas mais antigas, mais recentes, a compra de novos armamentos, está tudo parado, tá? Qual que é o objetivo desse decreto? É só atrapalhar a vida dos CACs? É só atrapalhar a vida do caçador? É só atrapalhar a vida do atirador esportivo? Qual que é o objetivo? É atrapalhar a vida do empresário que tem um clube de tiro? Nós fizemos um levantamento histórico, inclusive o secretário de Segurança Pública estava lá. Fizemos um levantamento histórico do número de acidentes com arma de fogo nessas regiões. É zero. É zero. Maurício, a população tem que saber o seguinte, dentro dessa audiência, o que ficou muito relevante? Os números, os dados e o interesse público. Então, a gente fomentou muito a questão da informação, né? Trouxe muito dado, extremamente relevante. Um deles é o seguinte, aonde a população guarda o dinheiro, tem um cara armado para proteger o teu dinheiro. Aonde tem um juiz, tem um cara armado protegendo o juiz. Aonde tem uma delegacia, tem um monte de gente armada resguardando aquela atividade. E aonde tem uma escola, tem filhos, tem crianças. Alguma coisa disso que eu falei vale mais do que uma criança? Qual que é o intuito de um decreto colocando um clube de tiro longe da escola? Está querendo dizer o que com isso? Que todo mundo que tem acesso à arma de forma legal, que vai lá, passa pelo teste psicológico, passa uma brincadeira que a gente faz é o seguinte, para quem tem filha, quando quiser ajudar ela a escolher, se for o caso, ajuda ela a escolher um rapaz para casar, pede para ela escolher alguém que tem arma. Uma arma legalizada, é claro. Porque daí, já de cara, tu vai saber que o rapaz tem casa própria, tem emprego, não tem nenhum problema psicológico, porque ele precisa comprovar com o teste psicológico, tá? Então, 3 coisas tu já eliminou de cara. Então, assim, existe uma série, né, de questões que foram levantadas nessa audiência pública, muitas perguntas, muito interesse. Nós conseguimos provar com a audiência pública, gerando uma ata notorial, pegando o número de assinaturas, fundamentar a lei que nós vamos tramitar aqui na terça-feira, né, mostrando que tem interesse público e tem informação. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí.
voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco aqui do estúdio o vereador Vitor Nascimento, do PL. Bom, vereador, o senhor pode falar um pouquinho mais, trazer alguns detalhes da emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei ordinária do vereador Beto Cunha, o 163. Ele já recebeu um parecer contrário da Procuradoria da Casa, mas parece que vai para as comissões e das comissões ser encaminhada à deliberação ou ao menos discussão em plenário. A sua expectativa e também expectativa para futuros efeitos, né, caso seja aprovado. A Lei 163, o projeto de Lei 163, de autoria do vereador Beto Cunha, eu fui lá, conversei com o Beto Cunha, entrei com uma subscrição e a gente entrou com uma emenda substitutiva no artigo 2º, trazendo um pouco mais de flexibilidade em relação ao horário de funcionamento. Tá? A lei não é novidade para ninguém, ela já foi aprovada em vários municípios do estado, né? Inclusive Santa Catarina é conhecida como o Texas brasileiro. O estado mais armamentista e automaticamente o mais seguro, né? Essas informações elas são convergentes, né? O estado mais armamentista e automaticamente o mais seguro do Brasil. É um orgulho para a gente poder trazer essa informação e dizer que esse movimento das bases de aprovar essa lei na Câmara de Vereadores, ela traz sim um respaldo jurídico para os clubes de tiro e automaticamente para os CACs, com a possibilidade de frequentar habitualmente os clubes de tiro. A lei, então, essa aprovação do PL 163, do projeto de lei 163, de autoria do Beto Cunha com minha subscrição, ela vai favorecer nesse sentido. O que a gente buscou com a audiência pública é colocá-la, né, colocá-la como um incremento dentro dessa lei, demonstrando que há o interesse público, né, tentando justificar, né, para a Procuradoria que há sim esse interesse, que é de interesse da população. O que é um ponto de interrogação para todos, né, os CACs, para todos os clubes de tiro, é qual o interesse desse decreto? Né? Por que dificultar o acesso ao clube de tiro? Se existe toda uma questão de regulamentação para estar lá dentro, se existe toda uma rigidez, né, de avaliação psicológica, de avaliação do caráter do indivíduo, não pode ter processo, não pode ter passagem pela polícia, não pode ter, tem que ter residência própria, tem que ter emprego. Né? Então, até uma brincadeira que a gente faz, não sei se já falei isso aqui, quando a menina vai escolher alguém para casar, preferencialmente que ela escolha alguém que tenha arma, né? Quando a filha vai escolher alguém para casar, pede para ela escolher alguém que tenha arma. Aí tu já garante que esse cara não tem nenhuma lesão psicológica, não tem nenhuma doença psicológica, tem casa própria, tem emprego e não tem passagem pela polícia. É uma conversa que a gente faz nos bastidores. A lei, eu acredito que ela vai passar na CCJ, eu acho que a gente vai conseguir vai repetir em Itajaí o que uma série de cidades aqui no estado já fizeram, como Blumenau. A lei também foi aprovada em Jaraguá. O que me chama a atenção é que em Jaraguá a mesma lei passou inclusive com voto favorável ali, né, com parecer favorável da Procuradoria. Então, para ver como há instabilidade na interpretação do decreto federal, né, como falei no bloco anterior, o Dr. Beretta frisou muito essa questão, né, de termos autonomia no Estado, né, nos municípios, para poder dizer, o Executivo apontar, né, dentro da legalidade, qual é o horário de funcionamento e o distanciamento que uma empresa tem que ter da outra. Vereador, vamos falar um pouquinho de segurança pública, solicitando, porque o senhor tem uma indicação ao Executivo Municipal solicitando a compra do fardamento completo da Guarda Municipal e pedindo que essa entrega seja feita sempre com certa periodicidade. Pergunto para o senhor, como o senhor avalia a política de segurança pública de Itajaí e também o que pode ser feito para manter o efetivo bem equipado? Eu recebi um pedido da Secretaria de Segurança Pública, né, pedindo uma emenda, tá, uma ajuda para compra de uniforme, de fardamento, de coturno, de material, equipamento de proteção individual, o que eles quiserem, né? E aí eu corri atrás dessa emenda, fui lá falar com o deputado Zé Trovão, o Zé Trovão atendeu de pronto a gente, e ele conseguiu uma emenda, eu consegui uma emenda de R$500 mil para Itajaí. R$100 mil a gente destinou para a Guarda Municipal, atendendo ao pedido da Guarda. A gente foi lá, conversou com eles, identificou a necessidade e
Ou seja, eu recebi o pedido, corri atrás da emenda, não tinha por que não fazer indicação para que essa emenda fosse efetivamente aplicada, né, dentro da Guarda Municipal. A Secretaria de Segurança Pública em Itajaí funciona, né, regularmente bem, vejo que ela faz o trabalho dela, tem uma boa articulação entre as forças, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. A atividade da guarda na rua, né, atendendo ocorrências de verdade, né, profissionalizando cada vez mais a guarda, que a guarda esteja cada vez mais inserida nos problemas do dia a dia, nos problemas do cotidiano, atendendo realmente uma população de 300 mil habitantes, né? Nós temos uma série de ocorrências que de repente a polícia não consegue atender, então que a guarda, para fazer esse serviço, esteja bem vestida, esteja bem segura, né? O serviço, ele começa, uma fala de um operador que está na rua diariamente, né, há anos. O serviço ele começa pelo pé. O coturno, né, ele é o início de todo equipamento de proteção individual, né? Para quem está na rua, sabe que faz diferença ter um coturno. A gente vê lá o pessoal da guarda, uma série deles com o coturno rasgado, com o coturno depredado, entra água, cai a sola, etc. Pô, tu não pode ter uma força de segurança encarando os desafios do dia a dia numa cidade com 300 mil habitantes, né, nessas condições. Então, fiz a indicação para o executivo, né, ó, abre o olho, olha lá para o pessoal da guarda, conseguimos a emenda então para sanar esse problema, se eles não fossem fazer porque não tinha dinheiro, essa já não é mais justificativa, já tem a emenda. Então agora é só concluir o feito. Vereador, o senhor tem outras duas indicações ao Executivo Municipal que tratam da segurança pública. Uma pede a atualização e o aprimoramento do Estatuto da Guarda Municipal. O que precisa ser otimizado, melhorado no Estatuto, na sua visão? Certo. A pergunta anterior, tá? Justificando, eu entrei com uma indicação pedindo para que o Executivo apontasse uma certa regularidade na troca de uniforme da Guarda, né, na compra de uniforme da Guarda. Eu não estou pedindo para que seja comprado à revelia, tá? A ideia é que haja, pelo menos, uma previsão. Olha, vocês vão ganhar um fardamento completo nesse ano e o próximo fardamento é para o ano que vem. E no ano que vem, que haja, né, uma questão de previsibilidade, inclusive para eles poderem, daqui a tanto tempo a gente vai ter o fardamento novo. Então a gente vê o pessoal na rua aí com um azul desbotado, o outro azul, o outro mais preto, né? Trazer a questão de uniformidade também o pessoal da guarda, respondendo à pergunta anterior. Agora, em relação ao plano, né, de trabalho, ao estatuto de trabalho da Guarda Municipal, nós entendemos que eles foram treinados pela Polícia Civil, né? Eles passaram por um treinamento dentro do Centro de Treinamento da Polícia Civil. E não é especificamente uma atividade de investigação que é o exercício da guarda, né? Então, além dessa capacitação, né, do enfrentamento, do dia a dia na rua, o que a gente precisa? O Estatuto ele foi construído há alguns anos atrás e muito vinculado à atividade militar, né? Então, a gente precisa chegar num consenso e construir uma guarda municipal sólida, né, com um estatuto atualizado, né, que possa, inclusive, atender as demandas dos próprios guardas municipais, porque eles sabem muito mais do trabalho deles do que a gente, né, do Legislativo, do Executivo. Então, que façam um trabalho em conjunto e peça para eles apontarem quais as atualizações que a gente precisa fazer no Estatuto para sanar o problema, porque uma cidade não é igual a outra, Maurício. Uma cidade não é igual a outra. Então, se eles já conseguirem identificar esses problemas, que eles apontem esses problemas e que seja sanado no próprio plano, né, no próprio estatuto do servidor público aqui dentro de Itajaí, no que tange a Guarda Municipal. A quantidade de efetivo, na sua opinião, é suficiente para o tamanho de Itajaí, para a perspectiva há de um déficit enorme, né? Há um déficit enorme. Isso gera um discurso longo, né? Dentro do Legislativo, a gente trabalhar com pautas que sobrecarregam a folha do Executivo, o senhor sabe como é que funciona. Mas a gente sabe, por exemplo, Balneário Camboriú, se não me falha a memória, salvo engano, tem o dobro do número de guarda municipal que tem em Itajaí. Balneário Camboriú tem 1/5 do tamanho territorial e pelo menos a metade do contingente populacional. Olha só, Balneário Camboriú tem o dobro, salvo engano, do número de agentes de guarda municipal de Itajaí, só que Balneário Camboriú tem 1/5 do tamanho territorial e pelo menos a metade do contingente populacional. Então a gente sabe que o déficit, né, pelo menos o que aponta a estatística do município ao lado, está bem complicado, né? A gente precisa sanar isso aí.
Vereador, uma outra questão relacionada à Guarda Municipal diz respeito à aposentadoria. O senhor pede, por meio também de indicação, que o município estude a possibilidade de conceder, de elaborar um plano de aposentadoria especial para os guardas e agentes de fiscalização de trânsito. Na sua opinião, é viável isso e até tanto politicamente como também lá financeiramente? O senhor já viu em alguma cidade algo semelhante? Funciona assim, Maurício, tudo dentro das previsões orçamentárias, né? O que a gente... Primeiro, que esse bloco aqui está totalmente direcionado à segurança pública, que é uma pauta muito forte na minha política, né? Saúde, segurança e educação. A segurança pública, então, dentro desse bloco, para encerrar, a segurança, eu atendi uma série de demandas da segurança pública, né, especificamente da Guarda Municipal, uma série de demandas que eles me procuraram no gabinete pedindo. Fiz essa indicação porque há, né, alguns consensos entre a Guarda Municipal que, olha, né, existe uma regularidade na faixa etária da Guarda, tá, atual, e a previsão de aposentadoria não é condizente com a atividade. Ou seja, ou a gente se adequa à possibilidade de aposentá-los, tá, de uma forma, numa aposentadoria especial, para inclusive sanar um problema que acontece em vários outros setores. E aqui, veja bem, eu não estou trabalhando só com a aposentadoria especial para a Guarda. Neste momento, estou atendendo uma demanda, que a gente pode buscar depois o mesmo feito para outras áreas. Tá? Mas voltando à Guarda Municipal, é incompatível a previsão de aposentadoria para a regularidade, né, para a média de idade da Guarda. Teremos idosos correndo de viatura. Nós teremos idosos correndo atrás de bandido. Nós teremos idosos em ocorrência policial. Tá? Existe um ponto de questionamento que precisa ser debatido. Eu apontei, eu fiz a indicação porque realmente a gente precisa sentar na mesa e conversar com o executivo e apontar para a Guarda o que dá para a gente fazer. De duas, uma. Ou a gente mantém um monte de idoso dentro da Guarda, lá dentro da base, e começa a botar um monte de jovem para dentro, ou a gente aposenta, abre espaço para uma contratação maior através de concurso público, e assim a gente consegue chegar num senso comum. Da forma como está, eu não quero ver, como vereador, eu não quero ver uma viatura com 4 idosos dentro. Tá? Não vai me passar segurança. Tá? E eu tenho certeza que não vai passar segurança também para os habitantes da cidade. Nós temos um potencial muito grande para regular isso aí. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Vitor Nascimento, do PL. Bom, vereador, vamos dedicar então esse terceiro bloco para falar um pouco de saúde pública. Tem um dos temas que o senhor dedicou 2 indicações, que é a questão da motolância. E a primeira indicação, ela pede que o executivo faça ampliação e também compre mais motos para atender o serviço. Qual é o déficit hoje e qual é o ideal na sua visão? O Maurício, não é nem uma questão de déficit, não existe o serviço hoje. Existe uma lei, foi aprovada, né, que implementa o serviço de motolância do SAMU 92 e vai somar, com certeza vai somar. Esse projeto de lei, essa lei, já existe em Balneário Camboriú, o serviço já existe em Balneário Camboriú, né? Quem encabeçou ela lá foi o comandante do Bombeiro Militar, o Coronel Ananias, né? Ele me apresentou o modelo, me apresentou a configuração, trabalhou no Legislativo Municipal.
A lei foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores. E aí, existe a lei, existe a habilitação. Eu soube que a Secretaria de Saúde pediu, a Secretaria Municipal de Saúde pediu ao Ministério da Saúde a habilitação desse serviço. Então, inclusive, a contrapartida do governo federal e estadual, acredito que já esteja tudo certo. E não existia a moto, né? Então, eu fui atrás de verba, né? Consegui uma emenda de R$200 mil para atender uma necessidade da Secretaria de Saúde, que era a compra das 3 motolâncias. Então, não é nem a questão de déficit, nem para aumentar a frota, é realmente para ativar o serviço. O serviço não existe, ele vai existir a partir daqui. A gente foi lá falar com o deputado Zé Trovão, né? Tem um alinhamento primeiro por uma questão ideológica, depois por uma questão partidária. O Zé Trovão nos atendeu de pronto e dispensou, dentro daquele R$500 mil, R$200 mil para a compra das 3 motolâncias. Então, se não me falha, salvo engano, no ofício que eu recebi do secretário de Saúde, tinha o valor das motos, né, já configuradas, etc., no valor de 176 mil e alguma coisa. Então, a gente já faz já pediu, né, para o Zé Trovão fazer a dispensação desse recurso, e já compra lá capacete, equipamento de proteção individual, né, aquele colete para se o operador cair, ele protege. Enfim, é um kit de equipamentos. É um kit. O serviço será ativado. Né, o serviço será ativado. É uma criança que não tem pai e a gente foi lá e ele conseguiu a verba. Já é instituído em lei, mas ele não tem nenhuma operação ainda. Não existe o serviço. O serviço não existe. Pela falta da moto. Vereador, mas também falta o curso, né? O senhor pede também a disposição do GEMAL. É uma das incongruências que a gente encontrou, né? Então, tá lá, tem a lei e tem a habilitação do serviço, mas o serviço não existe porque não tem a moto. Daí eu fui lá, recebi o pedido, fui conseguir a emenda para comprar a moto. Só que para o serviço ser ativado, é preciso que o operador do SAMU 92 tenha um curso. O curso é nacional, o serviço não pode ser habilitado se o operador não tiver esse curso. Chama-se GEMAL. Né? Aí, existe um servidor efetivo, né, na cidade de Itajaí, que é o Jorge Gastaldi, meu amigo pessoal. O Jorge Gastaldi tem o curso, né, de GEMAL, então ele seria um dos indicados para entrar, né, quando esse serviço for ativado. Só que um operador só não toca o serviço do GEMAL. É preciso eu tenho que conversar com o executivo ali para ver quantas pessoas eles vão dispor para fazer o serviço de atendimento de motolância no SAMU 92. E aí eu fiz a indicação, né, que aumentassem o número de servidores públicos com o curso. Para isso é preciso de duas uma. Ou a Secretaria de Saúde chama o curso para cá, chama o profissional do Ministério da Saúde responsável pelo curso do GEMAL para ele aplicar aqui em Itajaí, né, e aí aprovar um número satisfatório de servidores públicos, ou que envie servidores públicos interessados a ingressar nesse serviço. Tem que ser um profissional de saúde, tem que ser um técnico de enfermagem. Em outros estados, cidades, existe a ativação desse serviço também com profissionais enfermeiros, né? Mas aqui em Itajaí, se não me falha a memória, no projeto lá o técnico de enfermagem já pode atender essa demanda. Por que a importância da motolância? Veja bem, eu trabalho dentro de uma ambulância, né? E aí, quando tu me pergunta como está a relação, se existe déficit ou não, eu vou te falar, eu vou frisar, né? Existe, mas não é na motolância, é na ambulância. Existe uma recomendação ministerial que para cada 100 mil habitantes é importante que haja uma ambulância, né? O que eles trazem de regular é que para cada 100 mil habitantes tenha uma ambulância de suporte básico de vida disponível. Nós estamos com 300 mil habitantes, uma ambulância do SAMU ativada. Né? Também é uma coisa que a gente está cavando, está buscando e tal, mas o diálogo com o executivo, né, precisa ser aprimorado em relação ao aumento desse serviço, né? Do número de ambulâncias habilitadas. Não adianta só eu encher o batalhão de ambulância e ter uma só ativada, usar o restante tudo para backup. Mas eu acho que isso aí, inclusive, já está sendo regularizado dentro da cidade. O déficit profissional também, como é que está o equilíbrio entre número de profissionais e necessidade? Para a ambulância atual, o número de profissionais é satisfatório. Para a ambulância que será habilitada, é preciso recrutar os profissionais oriundos da saúde de diversos setores. UPA de Cordeiros, UPA CIS, né, o pessoal mais envolvido com a questão da emergência, né, que tenham comprovadamente cursos na área de emergência. Para trabalhar no SAMU não é tão simples assim, cara.
né? Uma triagem, tem que ser uma triagem bem feita para te colocar. O cara que trabalha dentro do SAMU, ele vai estar com a vida de muita gente na mão, então tem que ter uma expertise diferenciada, né? Esse curso que o senhor diz, o GEMAL, Grupo de Motociclistas de Atendimento às Urgências, e pergunto, aproveitando a sua presença aqui, o senhor é um profissional do SAMU. Qual a principal diferença na complexidade ali do atendimento e da motolância, do profissional que vai de moto para dar esse atendimento mais rápido, do profissional que está dentro da ambulância? Na ambulância operamos em dois. Operamos em dois profissionais, um profissional da enfermagem e um profissional condutor socorrista. Tá? A ambulância permite que a unidade de resgate chegue até o local do acidente, faça, né, o atendimento primário, coloque, em caso de transporte, a vítima dentro da ambulância e conduza a vítima até o hospital. Na motolância, a importância da motolância é que, primeiro, ela chega antes da ambulância em virtude do trânsito, então a resposta é mais rápida. Segundo, ela pode entrar com intervenções de salvamento mais rápido, em virtude do deslocamento dela no trânsito. Então só essa medida de intervenção mais rápida já garantiria uma série de vidas, né? Inúmeras vidas. Depois, eles podem identificar a necessidade de condução da vítima ou não, ou inclusive liberar no local. Isso evita um desgaste do serviço enorme, inclusive traz economia, né, para os cofres públicos. Por exemplo, uma ocorrência no bairro Salceiros, no bairro Campeche, no bairro Limoeiro, né, totalmente distante daqui da região central. Uma ambulância que se desloca do bairro Fazenda, né, lá do 7º Batalhão, ela tem que atravessar a cidade toda. Dependendo do horário, se for um horário de pico, vamos lá, 5, 6 horas da tarde, essa ambulância vai levar 40 minutos para chegar na ponta. Se for um engasgamento, ninguém consegue ficar em apneia 40 minutos. Consegue entender a complexidade disso? Então, para um primeiro atendimento, a ambulância, a motolância, ela é fundamental. Mas a gente gostaria muito que o serviço da motolância fosse ativado, mas que fosse equiparado também o número de ambulâncias, porque de nada adianta eu estar atendendo uma ocorrência lá no bairro Limoeiro e a regulação, né, ou a central telefônica entrar em contato dizendo, olha, a motolância está lá na Praia Brava e a vítima precisa ser conduzida. Vocês precisam conduzir essa vítima que estão aí no bairro, lá no UPA de Cordeiros e depois deslocar lá na fazenda, pegar aquela vítima e trazer... Olha, né, nós inicialmente estamos falando de desgaste do serviço por conta do sucateamento, né, sucateia o serviço. Botar a ambulância correndo 24 horas para sanar uma pane e outra, tu não está fazendo aquilo que deveria ser feito com primazia, que era atender no melhor tempo-resposta possível. Né, tu vai sucateando, tu vai só sobrecarregando o serviço, né, até a hora que ele estoura. Vereador, uma outra indicação sua solicita que o Poder Executivo faça uma reestruturação e uma ampliação da unidade básica de saúde do bairro Espinheiros. A demanda lá tem aumentado bastante e eu pergunto para o senhor o que precisa ser feito hoje lá e também quais as principais reclamações que o senhor tem ouvido da comunidade. Essa também foi uma demanda que chegou no gabinete, né? O pessoal, os moradores, uma série de moradores, vários moradores procuraram a gente. Olha só, o posto de saúde está largado, né? A gente precisava aumentar uma parte de trás. Tem uma parede lá, tem uma área do posto de saúde que está inutilizada por riscos reais, né? E a gente precisava investir, de repente tirar o posto de saúde de lá, colocar num espaço maior, enfim. Então, recebi essa demanda, inclusive tem um pedido do senhor Newton Clabundi, que é o presidente da Associação de Moradores do bairro Espinheiros, né, que oficializou o pedido e a gente então dispensou 200 mil de emenda desta emenda de R$500 mil do deputado Zé Trovão para essa reestruturação e ampliação do posto de saúde do bairro Espinheiros. Aí já ouvi, né, de um ou outro, pô, mas 200 mil para mexer no posto, só não roubar, só não desviar, que tem dinheiro, tá? A ampliar uma parte de trás, tá? Tem como fazer isso, mexer na parte estrutural, algumas paredes, né? Dar uma modificada. Por que eu te falo isso, Maurício? O posto de saúde do bairro Espinheiros, ele não acompanhou o desenvolvimento do bairro. A gente tem uma série de casas, uma série de condomínios sendo construídos, o bairro ele cresceu significativamente em número populacional e continua com o mesmo postinho de saúde, pô. Sabe? Tem que ter um olhar mais atento aí, principalmente para atender essa questão de saúde, entendeu? E aí, lá dentro, né, como está a situação com os profissionais? Também reclamam, porque querem prestar um serviço com dignidade, querem prestar um serviço decente, só que o espaço não comporta, daí tem que fazer ali aquela atividade, né, dos postos de saúde, da unidade básica de saúde. Grupos de apoio, reuniões, né,
com gestante, com grupos, né, específicos de algumas lesões, doenças, enfim, e não tem onde se reunir, não tem onde agrupar. Outro dia estavam lá no Tempo, né, fazendo uma reunião, lá um psicólogo fazendo todo um trabalho, outro enfermeiro, um médico, todo, sabe? Então, o que a gente busca é efetivamente trazer um pouco mais de dignidade e eficiência para essas atividades. Então, essa emenda ali não foi, não, a gente não está querendo fazer política, né, no sentido demagógico da coisa, é só atender demanda, né? Vereador, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereador. Eu que agradeço, Maurício. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim poder estar aqui, tá? E se explicando aí do que a gente tem feito aí nesses 20 dias de atividade como vereador. Muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que essa e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!